Papa Francisco, na sua encíclica sobre o cuidado com a casa comum, Laudato Si, se dirige não somente aos cristãos católicos, mas a cristãos e cristãs do mundo inteiro e homens e mulheres de outras religiões. Essa perspectiva ecumênica da encíclica é extremamente edificante, estimuladora para todos nós. E, ao pesquisar sobre a encíclica, nós conversamos com a Magali Cunha, que é metodista, que tem atuado no Conselho Mundial de Igrejas, professora de comunicação no curso de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. E Magali vai contar para a gente um pouquinho como é que foi esse caminho que as igrejas cristãs evangélicas reunidas no Conselho Mundial de Igrejas fizeram paralelas ao Laudato Si. E que é tão importante que esses dois caminhos agora estão se encontrando. Exatamente. Essa foi uma palavra do secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, quando do lançamento da Laudato Si. Ele louvou essa iniciativa do Papa Francisco, que ela se soma a uma caminhada de cristãos e cristãs que já vem aí desde os anos 50, 60 e com muita força nos 70, porque é uma característica muito significativa do movimento ecumênico, esse movimento de unidade dos cristãos e das cristãs no mundo, de acompanhar os desafios que são colocados por outros movimentos, né? Para que cristãos e cristãs não façam caminhadas paralelas, mas que se juntem, que se solidarizem. E o movimento ecológico, ele vem nessa fase. Anos 60, anos 70, e o Conselho Mundial de Igrejas, então, que é uma organização criada depois do período da Segunda Guerra Mundial, foi criada em 1948, e nos anos 70 cria um programa de teologia e cuidado com o meio ambiente. A partir desse programa, foi criado todo um processo de consulta às igrejas em todos os continentes, para que se trabalhasse essa perspectiva da questão ambiental, que já era colocada pelo movimento ecológico, mas numa perspectiva mais ampla, de localizá-la na teologia da criação. Então, pensar que, como os cristãos e as cristãs têm como base da sua fé a teologia de um Deus criador, que criou céu e terra, e aí somos mordomos dessa criação, quer dizer, isso já estava nessa pauta, mas pensar que aí não é só cuidar do ar que a gente respira, da água, dos animais, da natureza e da sustentabilidade dessa natureza, mas pensar em tudo que diz respeito a essa criação de Deus e que passa pela economia. Isso já estava lá naquela pauta inicial, tanto que vem desse processo dos anos 70 a criação de um programa chamado Justiça, Paz e Integridade da Criação. Interessante que essa perspectiva que a ecologia e o cuidado com o planeta não é meramente uma coisa pessoal, nem algo assim romântico e longe da realidade da vida das pessoas. É poético, sim, porque nos toca, né? E essa ligação com a economia, que nessa experiência de justiça, paz e integridade da criação, houve uma comunicação muito interessante entre o Conselho Mundial das Igrejas e o Conselho Mundial de Justiça e Paz da Igreja Católica, que também, nessa época, adotou essa bandeira, e muitos institutos religiosos católicos também criaram a chamada JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação. Hoje, como é que você vê o empenho das igrejas cristãs, através do Conselho Mundial das Igrejas, por essa questão da ecologia e da justiça? Então, houve uma evolução muito grande daquele momento inicial, anos 70, passando por uma consulta mundial que aconteceu em 1990, a consulta Justiça, Paz e Integridade da Criação, que foi realizada na cidade de Seul, na Coreia do Sul, já por uma opção de levar para a Ásia, né? Essa discussão ali, as situações tremendas ali de destruição com os testes nucleares, quer dizer, aquela região é uma região que sofre muito, né?
Então foi simbólico aquele momento ali. E a partir dali, a questão ambiental nunca mais saiu da pauta do Conselho Mundial. Pelo contrário, ela foi sendo ampliada justamente por essa dimensão da economia. Vendo a economia não do ponto de vista financista ou só dos recursos financeiros, mas a economia na sua original, no original sentido que essa palavra tem, que é a administração da casa, né? Então, a economia tem a ver com a ecologia, que é o sentido da vida, né? Administrar o mundo que a gente vive, a nossa casa. E aí tem o ser humano, tem os animais, os outros seres viventes e os seres não vivos também, mas que compõem esse espaço. A água, o ar, a energia. Isso. Então, houve essa evolução de se pensar não de uma forma reduzida, mas de uma forma ampliada, essa responsabilidade do ser humano e os cristãos e cristãs com a sua responsabilidade de fé, de serem mordomos dessa criação do ponto de vista da fidelidade a esse Deus Criador, ou seja, se são servos e servas desse Deus Criador, tem essa responsabilidade com cuidado com aquilo que esse Deus criou. Então, isso está nessa base teológica, mas, ao mesmo tempo, nessa concepção mais ampla do que significa administrar essa casa, que passa por recursos, como se fazer o bom uso desses recursos, criticar o mau uso desses recursos, a economia, que ela é predatória, ela não é o cuidado com a administração da casa, enfim. Então, essas são as pautas que vêm dessa herança, desse começo dos anos 70, mas que tem muita força nos documentos e estudos produzidos agora. Agora, olhando o caso da Igreja do Brasil, em que poucas igrejas evangélicas aderem ao Conselho Mundial das Igrejas, e no caso brasileiro ao CONIC, que é a instância brasileira que reúne as diversas igrejas cristãs, por que grande parte das igrejas evangélicas tem tanta dificuldade de incorporar o cuidado com o planeta como uma tarefa da sua fé? Eu vou dizer uma coisa que já responde as duas perguntas que você fez. A base da formação teológico-pastoral que foi trazida pelos missionários dos Estados Unidos, que para cá trouxeram o protestantismo, que é toda essa base das igrejas evangélicas no país hoje, até as pentecostais, que também vieram dos Estados Unidos, é um individualismo muito forte. Essa formação teológico-pastoral está na salvação do indivíduo. Ou seja, é o ser humano e o ser humano pessoa que conta na relação com Deus. Então, essa perspectiva da pregação de uma salvação individual é a grande temática, é a grande força da pregação evangélica desde que os missionários aqui chegaram no século XIX. O que isso significa? Eu tenho que cuidar de mim. Tudo o mais está nas mãos de Deus. Então, essa questão de responsabilidade com qualquer coisa que ultrapasse o indivíduo e a comunidade de fé naquela particularidade, que é onde o indivíduo está inserido, nunca foi uma ênfase forte, apesar de haverem igrejas como a minha igreja própria, a igreja metodista, que vem de John Wesley da Inglaterra, a questão da responsabilidade social cristã é uma coisa muito forte, o cristianismo prático, isso vem lá de trás, do século XVIII. Só que nós não tivemos uma herança direta da Inglaterra, a gente teve uma herança que veio por essa perspectiva muito individualizada do trato da fé. Então, isso provoca essa questão da não preocupação com a sociedade no todo, com o mundo, e aí com cuidado com a criação, e o fechamento para o ecumenismo e para o diálogo com os outros, né? Porque se é tudo pautado no indivíduo, essa questão do coletivo fica em segundo plano ou mesmo é considerada, né? Para terminar, olhando a Laudato Si, que você leu algumas partes, e a grande mensagem que hoje o Conselho Mundial das Igrejas deixa para a humanidade, quais seriam para você os pontos mais importantes? Bom, em primeiro lugar, essa dimensão teológica do cuidado com a criação. Quer dizer, essa é uma questão fundamental de fé.
Quer dizer, quem tem fé tem que ter um compromisso de seguimento dessa dimensão da criação. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o mundo que Deus ama. Ele não... E o mundo não é só indivíduos. O mundo é pessoas em comunidade e também todos os outros seres. Exatamente. E a própria dimensão do Cristo, da presença do Cristo, do Deus encarnado, como fruto desse amor ao mundo. Não é um grupo, não é o ser humano. É o mundo que Deus criou. Então, a Laudato Si reforça isso já no seu começo, né? Nas bases do documento já está lá essa dimensão teológica, a teologia da criação, a responsabilidade de quem tem fé, isso é uma questão fundamental. E aí, essa responsabilidade que não é só da igreja, que a igreja tem que olhar com um olhar crítico e exercer o seu papel profético. Então, essa chamada profética da encíclica é uma coisa muito significativa que cristãos e cristãs precisam enxergar e têm que abraçar. Quer dizer, seguir esse Deus e amar esse Deus da criação representa uma atitude concreta de cuidar da criação. Sim, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que cuidar na minha própria casa daquilo que interfere nesse coletivo. Mas não é só a minha própria casa que conta, quer dizer, eu não estou sozinha. Tem um coletivo e aí eu tenho que exercer o meu papel profético, de desafiar os poderes deste mundo que contribuem para a degradação, para a destruição, de desafiar outros grupos sensíveis a essa causa, que se juntem a todos aqueles, né, que têm esse amor pelo mundo. Amar o mundo é uma demanda que não é só para os cristãos, a gente se junta a outros que também amam o mundo, né? Então, essa dimensão eu vejo na Laudato Si essa dimensão profética muito forte, é um chamado ao cumprimento dessa dimensão na nossa ação cristã. Que você, que eu, que nós nos empenhemos profeticamente em denunciar os mecanismos de destruição da nossa casa comum e ajudemos a reconstruir essa casa em comunhão com o solo, o ar, a água, a energia, as plantas e os animais.